Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora aqui a parte da microeconomia que trata da demanda e oferta, parte 2, que serão divididas também em duas aulas, tá bom? Vamos tratar nessa aula de hoje elasticidade em microeconomia e regimes de mercado. Primeiro passo, vamos trabalhar então com a elasticidade em microeconomia. Você pode estar imaginando aí que expressão diferente, estranha, né? Elasticidade. E o que corresponde a essa elasticidade? A sensibilidade, resposta ou reação ou impacto de uma variável em face de mudanças em outras variáveis. E aí, logo abaixo da palavra elasticidade, nós temos uma cama elástica, um pula-pula, né, tradicionalmente conhecido, exatamente para poder fazer uma analogia que vai acontecer com as variáveis renda, quantidade demandada, quantidade ofertada, preço que a gente estiver avaliando, e eles vão, né, a gente vai saber o impacto, né, como está ali as palavras, né, a resposta, a reação, o impacto que vai ter mediante cada situação que for colocado para nós. Então ela pode ter um efeito proporcional, às vezes um efeito mais que proporcional, como se fosse um salto maior na cama elástica, e talvez efeito quase que nenhum pulando na cama elástica. A gente vai ver também essa situação. Então, por isso a cama elástica, para a gente pensar em elasticidade como se fosse o efeito de um elástico, né, de esticar mais ou esticar menos, ou não esticar, já ter perdido aquela elasticidade dele, ou de uma cama elástica, um pula-pula, como é que acontece quando pessoas de tamanhos diferentes, de pesos diferentes, pulam e qual seria o reflexo. Então a gente vai tentar fazer uma analogia com isso para a gente compreender melhor. Assim a gente vai trabalhar então aqui nesta aula de hoje os tipos de elasticidade de microeconomia, elasticidade preço-demanda, elasticidade renda da demanda, elasticidade preço cruzada da demanda, elasticidade preço da oferta. Para começar a dar um exemplo, nós vamos falar aí do que seria um exemplo, seria trabalhar com a gasolina e perfume, que têm uma sensibilidades similares de demanda. E que a gente vai poder analisar se isso aí vai ter um impacto ou não. Quando tiver o preço mais caro do perfume e da gasolina, se a gente vai ter a mesma reação de continuar a demanda, procura ou não, se a gente não vai ter a mesma reação. Importante destacar que as relações entre demanda e oferta e seu impacto na formação dos preços é importante saber medir. E a gente coloca o exemplo aí da reação ou sensibilidade dos consumidores brasileiros ao aumento do preço da gasolina, que é algo que indiretamente ou diretamente algumas pessoas vão estar vivenciando no dia a dia. Para tanto, a economia utiliza-se da elasticidade, que é a resposta ou sensibilidade da quantidade demandada ou ofertada em relação às variações de seus determinantes. A gente utiliza-se a partir de um cálculo para medir essa elasticidade e mede também a sensibilidade após esse cálculo. No nosso caso, que a gente vai privilegiar o entendimento lógico e a análise dele do que o cálculo. Perfeito? Começando então aqui falando da elasticidade preço-demanda. O que vai ocorrer quando a gente tem a verificação do preço em relação à demanda é que a elasticidade a gente vai perceber que ela tem direções diferentes, contrárias. Então, se o preço cai, nós vamos perceber que a demanda sobe. E o contrário também é verdade. Se o preço sobe, a demanda cai. Então, quando a gente estiver avaliando a elasticidade de preço-demanda, a gente vai notar que quando preço e demanda estiver em análise, eles vão dar um resultado em sentidos contrários. Isso já ajuda bastante o começo do entendimento. Vamos entender então o que ele mede. A elasticidade de preço da demanda mede o quanto a quantidade demandada reage à variação no preço do bem ou serviço. E para fazer isso, nós temos uma fórmula aí do lado. EPD é a abreviatura de elasticidade preço-demanda, que é calculado por meio da variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço.
nós mostramos a fórmula, mas a gente não tem o propósito aqui de ficar trabalhando com esse cálculo. A gente vai trabalhar diretamente já com o resultado do cálculo, que é a resposta que pode ser igual a 1, maior que 1 ou menor que 1, que é isso que vai nos interessar para poder fazer a análise. Sendo isso mais importante para nós, então quando elasticidade preço-demanda, EPD, for igual a 1, dizemos que a demanda está com elasticidade unitária. E a gente vai entrar no detalhe daqui a pouco, o que é cada uma delas. EPD maior que 1, demanda elástica. Vamos entender também o que é isso. E elasticidade preço-demanda, veja que a letrinha ficou trocada nisso aí, né? Menor que 1, é demanda inelástica. Também vamos ver aqui o exemplo disso logo à frente. Quando a elasticidade preço-demanda é igual a 1, nós dizemos que a elasticidade é unitária. Então isso vai corresponder que uma alteração em seu preço causa uma alteração de mesma proporção na sua demanda. Vocês podem ver pelo desenho ali, ó, preço igual a demanda, que é a mesma proporção do mesmo tamanho. Podemos adicionar um exemplo. Vejam a seguir. 10% de aumento nos preços de carros novos vai refletir 10% de redução na procura de compra, na procura ou na compra, no desejo de compra de carros novos. Repare que mesma proporção está a mesma proporção, 10% do lado, 10% do outro. Então, elasticidade unitária, mesma proporção. Perfeito. Segunda coisa de atenção. Repare que de um lado, ó, aumento do preço. Então, do outro lado vai ser em direção contrária. Redução da demanda. Ou redução da procura, né? Ou desejo de compra. Então é assim que a gente vai entender que é unitário, que é na mesma proporção. Se um lado é 10%, o outro é 10%. Mas como estamos trabalhando aqui com preço e demanda, e eles têm a direção contrária. Um aumenta, outro diminui. Tanto que se a gente inverter a primeira parte, repare, se a gente falar agora, mudando, né? 10% de redução nos preços de carros novos vai refletir em 10% de aumento na demanda ou na procura para a compra de carros novos. Perceberam? Muito importante, então, notar o que está sendo colocado para vocês de unitário, que é a mesma proporção. E quando fala aí de preço e demanda, a direção das palavras aumento e redução são direções contrárias, resultados diferentes. Vamos ver o próximo agora. Se a elasticidade de preço e demanda for maior que 1, o resultado corresponde que uma alteração em seu preço causa uma alteração mais que proporcional em sua demanda. Por isso que agora as caixinhas ali, ó, do preço da demanda estão um tamanho diferente, porque tem o mais que proporcional, né, para aumento ou para queda. Vamos para o exemplo ficar bem claro. 10% de redução nos preços da carne bovina reflete, ó, mais que proporcional, 20% de aumento na procura, na demanda ou no desejo de carne bovina. Entenderam? Ó, mais que proporcional. Então, um provocou uma redução de 10% dos preços e o outro teve 20% de aumento na procura. Agora, se a gente inverter, vamos inverter o começo do exemplo. Vamos falar agora que é 10% de aumento nos preços da carne bovina reflete em 20% na redução da demanda ou da procura ou no desejo de carne bovina. Você repara então que muda-se, né? Inverte-se ali o reduz e aumenta de um para o outro, e nesse caso a proporção é maior no segundo ali que é a demanda, né? Então a mais que proporcional. Quando a gente parte para o último agora deles, elasticidade de preço demanda menor que 1 é a demanda inelástica. E no caso da inelástica, corresponde dizer que uma alteração em seu preço causa uma alteração menos que proporcional em sua demanda. O desenho para simbolizar ali, ó, menos que proporcional. Vamos para o exemplo mesmo. 10% de aumento nos preços do sal vai refletir em 1% apenas de redução na demanda, na procura ou desejo de compra de sal. Olha, repare só. Como é preço e demanda, um aumenta e o outro reduz. E agora, ó, menos que proporcional. Então, um altera 10%, o outro é bem
abaixo de 10%, então menos proporcional. Vamos agora para o segundo exemplo? Vamos modificar a primeira parte então. Ó. 10% de redução nos preços do sal vai refletir em 1% de aumento na procura, demanda ou compra de sal. Acho que ficou bem claro para vocês essa questão, né? Que a gente viu nos três aí, né? Unitária, mais que proporcional e menos que proporcional. Então é importante entender cada um deles e como eles funcionam. Outro aspecto importante agora é identificar os principais fatores que influenciam a elasticidade em microeconomia. Então, tem o grau de importância do bem, a disponibilidade de bens substitutos próximos e a participação do bem no orçamento do consumidor. Então, vamos lá para eles. O grau de importância do bem. São chamados de bens essenciais para a vida das pessoas e têm uma demanda pouco sensível. Então, inelástica seria o caso aí de ter pouca sensibilidade, né, de fazer alteração. Por quê? Alimentos, remédio, combustível, aluguel, internet, mesmo se aumentar muito o preço, você vai ter que continuar comprando remédio porque você está doente, você vai ter que continuar andando de carro do jeito que você anda, você vai ter que continuar se alimentando, então não vai dar para fazer muita margem. Talvez no princípio você vai falar assim, vou comprar uma quantidade menor de comida, eu vou ficar sem comprar remédio, eu vou consumir uma quantidade menor de combustível, mas passa-se alguns dias e você já continua consumindo do mesmo volume que você consumia antes. Então por isso que ele é considerado pouco sensível, porque se houver uma alteração no preço, a demanda acaba continuando sendo ali muito próximo do que era antes. Quando a gente parte para o grau de importância do bem, ainda falando agora de bens supérfluos, né? Bens supérfluos para a vida das pessoas, tem uma demanda muito sensível. Aí no caso chama de demanda elástica. Seria o caso de joias, jantar fora, eventos sociais, academia, stream. Esses sim são itens que, no caso do preço alterar para mais, né, ficar mais caro, provavelmente você vai deixar de comprar joias, você provavelmente vai deixar de jantar uma quantidade de vezes durante o mês, vai talvez até esgotar. Você vai tirar do seu orçamento ali eventos sociais, academia, stream, para poder economizar, porque eles são considerados bens supérfluos, bens ou serviços supérfluos que você poderia ficar sem até você ter uma renda maior. Então, o grau de importância, né, aqueles outros que a gente viu na tela anterior seriam mais relevantes. O caso da alimentação, do remédio, do combustível, você vai dar prioridade para eles. Então, aumentando o preço daqueles outros, você vai continuar consumindo. Esses aqui não. Esses aqui, chamados bens supérfluos, você acaba reduzindo bastante o consumo deles. E quanto à disponibilidade de bens substitutos próximos, quanto maior o número de substitutos de um bem, mais esse bem tende à demanda elástica. Então nós temos aí essa questão de elástica ser uma elasticidade muito sensível. Você pode querer, com maior preço, você pode deixar de consumir esse bem, ou no caso dele baratear, você passar a comprar um pouco mais. São casos bem substitutos. Né? Eu tenho requeijão, substituto da manteiga, margarina, da carne bovina, tem o substituto da carne suína, a de frango. Então, quanto maior o número de substitutos de um bem, mais esse bem tende a uma demanda elástica, né? De ter um reflexo de alteração na demanda dele bem maior, que a gente vê em outros bens. Quanto à participação do bem no orçamento do consumidor, se tiver um pequeno peso no orçamento, a demanda é inelástica. Quer dizer que ele vai ter quase que efeito nenhum. Então, seria o caso da água, óleo, creme dental, sabonete, que o impacto é bem pequeno. Mas seria mais significante o peso no caso de carnes, frutas, verduras e padaria, que o consumo é muito maior, o preço envolvido é muito maior, então a demanda seria demanda elástica, então teria ali um impacto bem mais importante. Vamos fechar essa parte aqui por enquanto e a gente retorna com a parte 2 do vídeo.